Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Ai, gente, não é muito linda essa música? Sabem qual é, né? Epitáfio dos Titãs. Eu lembro que quando lançou, foi um sucesso. Eu tinha uns 15 anos e a professora de português da minha escola até falou pra gente fazer um trabalho sobre essa música. Então imagina que era um monte de adolescente falando sobre o quê? Sobre a morte. Mas essa música, pra mim, não fala só sobre isso. Vocês sabem que epitáfio significa aquelas frases, aquelas homenagens que se colocam em túmulos, né? E nessa música os Titãs falam sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida e sobre como a gente usa o tempo quando o tempo ainda é da gente. Afinal, só se vive uma vez, não é verdade? Ou como disse o The New York Times na seção carreira, sim, na seção carreira, Welcome to the YOLO economy. Sabe o que é YOLO? You only live once. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda Henrique, sejam todos super bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, faz isso agora para você receber os vídeos toda semana aí no seu celular. Bom, vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre por que estamos tão esgotados do ambiente corporativo. Se você ainda não viu esse vídeo, ele vai estar aparecendo aqui no card e eu vou deixar o link na descrição também. E nesse vídeo eu falei sobre o The Great Resignation, um fenômeno que está acontecendo, em especial nos Estados Unidos e na Europa, de gente que resolveu sair dos seus empregos no pós-pandemia. No pós ou durante pandemia, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Bom, e por que as pessoas estão escolhendo sair dos seus empregos e para onde elas estão indo? O New York Times fez uma leitura super interessante desse momento que eles chamaram de YOLO, You Only Live Once. Quem escreveu esse artigo foi um cara chamado Kevin Rose. Ele é colunista de tecnologia e carreira do The New York Times, e ele também foi uma daquelas pessoas, sabe, Forbes Under 30. Bom, o que aconteceu? O Kevin diz no artigo que ele colocou no Twitter dele um post falando assim: gente, venham escutando de pessoas que vão sair dos seus empregos para seguir algum sonho. E essas pessoas trabalham em empresas renomadas, ganham bem e têm carreiras bem solidificadas. Isso tá acontecendo mesmo? Ele recebeu uma enxurrada de respostas de gente dizendo que sim, isso tá acontecendo, e acontecendo inclusive com elas. As pessoas responderam pro Kevin dizendo mais ou menos assim: olha, essa pandemia me fez refletir sobre a forma como eu tô vivendo a minha vida, sobre as escolhas que eu venho fazendo. Durante a pandemia, ter encarado a morte tão de perto me fez pensar: peraí, e se tivesse sido comigo? E se eu que tivesse ido embora? E aquele livro que eu queria e devia ter escrito e não fiz? E aquele curso de jardinagem que eu queria e devia ter me inscrito, mas nunca me inscrevi? Voltando para a música dos Titãs, e se fosse comigo, o que estaria escrito no meu epitáfio? Que eu devia ter feito alguma coisa ou que eu fiz alguma coisa? Bom, vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. Só que eu não vou dar muitos minutinhos não, porque se eu não faço esse vídeo muito rápido, ninguém vê, porque agora é tudo TikTok, é vídeo em 30 segundos. Nessa matéria aí do The New York Times, esse colunista, o Kevin, ele dá alguns exemplos de pessoas que estão embarcando nessa YOLO economy. Por exemplo, ele fala de um advogado de 33 anos da Flórida que teve uma espécie de epifania durante uma meditação guiada pelo Zoom. O cara parou e pensou assim: gente, o que eu tô fazendo aqui nessa minha cozinha, trabalhando 10 horas por dia? E aí esse cara resolveu sair do escritório onde ele trabalhava e entrou num novo negócio com o vizinho dele. E com isso ele tá conseguindo passar muito mais tempo com a esposa e com o cachorro dele. Afinal, o que é mais importante? O cachorro ou voltar pro escritório e ter que ir 5 vezes por semana em almoço de cliente? Outro caso que eu achei super interessante foi de um diretor de compras de 29 anos que trabalhava para uma marca de roupa. O cara resolveu sair do emprego dele, ele ainda não sabia o que ele ia fazer, mas ele criou um Excel que ele deu o nome de A Crise dos 30, em que ele começou a fazer uma tabela de coisas que ele sempre quis fazer na vida dele, mas que ele sempre deixou ou on hold
ou que ele achava que era muito maluco e que nunca ia acontecer. Por exemplo, me mudar para o Caribe e abrir uma agência de turismo, participar de uma campanha política em 2022, fazer um curso de programação. E aí, agora, o full-time job desse cara é ir alimentando todos os dias esse Excel com prós e contras de cada uma das opções para ele tomar uma decisão na vida dele. Inspirador, não é? E ó, por último, eu vou te contar de alguns casos que eu conheci enquanto eu tava viajando. Eu já contei aqui pra vocês de um retiro budista de meditação que eu fui na França, e nesse retiro eu encontrei duas mulheres da mesma idade que eu, e elas resolveram viajar e trabalhar ao mesmo tempo. E elas estavam fazendo uma espécie de farm working. Elas viajavam, depois trabalhavam em alguma fazenda, e em troca elas conseguiam hospedagem e conseguiam alimentação, conseguiam tudo que elas precisavam, e depois elas iam pro próximo destino. Mas olha, gente, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que eu não sou este tipo de pessoa que vou chegar motivando todo mundo a largar tudo, pôr tudo pro ar, porque, gente, fazer uma grande mudança de carreira assim, se fosse tão fácil, eu sei que muita gente já teria feito, porque esse é um desejo que eu vejo em muitas pessoas. Claro, existem milhares de questões que a gente tem que considerar antes de tomar uma decisão dessas. E, pensando bem, o que vem acontecendo com essas pessoas nos Estados Unidos é que elas estão no lugar certo e na hora certa. Elas estão vivendo em um país em que há uma relativa estabilidade econômica e, acima de tudo, essas pessoas pouparam dinheiro durante a pandemia, principalmente. Que assim, eu sei que quando a gente vai pro trabalho, a gente ganha vale-refeição, tem lá no escritório estacionamento pro nosso carro, a gente ganha vale-academia, a gente ganha vários vales por aí. Mas você já parou pra pensar o quanto você gasta pra ter que ir pro trabalho? Por exemplo, a bolsa de marca que você precisa levar pro seu escritório todos os dias, a maquiagem cara que você precisa usar, ou aquele jantar com o cliente que você precisa fazer toda semana. Eu tenho um casal de amigos, gente, que eles me falaram assim, depois que a gente saiu do trabalho, do ambiente corporativo, a gente conseguiu diminuir os nossos gastos em quase 50%. Legal, né? E olha, eu não tenho certeza se aqui no Brasil a gente tá vivendo esse tal The Great Resignation ou o YOLO Economy. É porque a nossa situação política, econômica, de saúde, não tá lá aquelas coisas, não é verdade? Mas eu também sei que é verdade que provavelmente eu e você que está aí me assistindo somos parte de uma parcela, infelizmente, minúscula da população brasileira que pode pelo menos sonhar com essas coisas. E se essa hora chegar pra você de viver um YOLO Economy, que você faça super bem o seu planejamento, tanto financeiro quanto psicológico, e se você achar que agora é o momento de ir, vai. Quem sabe você vai viver realmente o tempo da sua vida. E, gente, no final, a vida é impermanente. A gente pode o quê? Voltar pro que a gente era antes. Não é verdade? A única certeza que a gente tem é que nada é permanente nessa vida. Aliás, eu vou contar aqui uma história, e assim, é uma história pessoal, tá? O negócio do YOLO Economy eu já contei, se você já quiser até desligar o vídeo, você já pode desligar, mas eu vou te contar uma história que aconteceu comigo enquanto eu tava viajando, que eu realmente vivi isso do The Time of Your Life. Um dos lugares por onde eu passei foi Coimbra. Coimbra, em Portugal. Eu fiquei morando lá quase 2 meses, e eu fiquei lá porque eu tava tirando a minha cidadania portuguesa. E Coimbra, gente, eu não sei se vocês conhecem, é uma cidade universitária, tipicamente universitária. Tem essa vibe na cidade, sabe? Tem essa energia universitária. E muita gente tá lá em Coimbra vivendo exatamente esse The Time of Their Lives. Sabe, esse momento super importante que é a faculdade, que quando acaba, a gente morre de saudades. Então a cidade de Coimbra tem todo esse simbolismo. E aí, lá em Coimbra, eles criaram um lugar maravilhoso chamado Penedo da Saudade. Penedo da Saudade é um lugar que tem várias lápides que são em homenagens a momentos importantes que as pessoas viveram na cidade, em especial na universidade. Então a tradição é que depois de, sei lá, por exemplo, 30 anos que você se formou, que a sua turma se formou lá na faculdade, a sua turma volta pra cidade, todos juntos, e eles mandam fazer uma pedra, que é como se fosse realmente uma lápide, e nessa pedra tem um poema em homenagem a tudo que você passou, em homenagem à cidade de Coimbra, enfim. É maravilhoso, é um lugar que tem uma energia, assim, contagiante. E uma dessas lápides que eu vi lá, que me tocou muito, foi uma lápide da turma de medicina, de 1945, em homenagem aos 40 anos
anos que eles estavam se formando. E nessa lápide tinha um poema que já tava meio apagadinho, assim, por causa do tempo, né? Porque é super antigo, que dizia assim, ó. O nome do poema é 40 anos. 40 anos são desenganos. 40 anos são ilusões. 40 anos são muitos anos? Ah, não tanto como o supõe. Pois não foi ontem que partimos? A vida voa, passa a correr. Coimbra, amiga, hoje a ti viemos, tempos passados a reviver. Vieram todos? Não, alguém faltou. E aos que partiram para não mais voltar, nos pensamentos de quem ficou, aqui vieram conosco estar. Ai, gente, não é lindo? Sério, eu me arrepio toda. Porque é isso, a vida passa muito rápido. Eu sei que é o maior clichê do mundo falar isso, mas a vida passa, a vida voa, a vida tá aí, ó, num trem em alta velocidade. E fazer esse vídeo e ouvir a música do Titãs e ler sobre o The YOLO Economy no New York Times me lembrou desse momento tão importante na minha vida e me lembrou do Penedo da Saudade lá em Coimbra. Bom, é isso, gente. Eu também vou indo agora curtir a minha vida, porque assim como disseram os Titãs, eu também devia ter complicado menos, devia ter trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. Beijo, tchau, tchau.